Saiu o primeiro episódio de Dandadan e ele supriu todas as minhas expectativas. Com uma abertura maravilhosa, lutas fluidas e personagens super cativantes, Dandadan vai ganhar o seu coração. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu no primeiro episódio desse novo anime da temporada. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Anime Lancia. E antes da gente começar, eu já gostaria de dizer que esse vai ser um vídeo um pouco menos autorizado, pois se trata da minha opinião. Então eu já gostaria de lembrar vocês de abraçarem o like e também de deixarem o comentário de vocês, para que a gente possa comparar as nossas opiniões. Dito isso, acho que a gente pode começar falando a abertura do anime. Primeira vez que eu botei o episódio assim pra tocar, eu estranhei bastante o fato da abertura ter sido a primeira coisa que eles colocaram. Bom, na maioria dos animes, a abertura no primeiro episódio ser colocada no final, porque a abertura dá um pouco de contexto dos personagens em si, tanto que essa abertura mostra bastante os personagens e meio que você não sabe quem eles são, porque é a primeira coisa que tá sendo mostrada ali. Mas eu, sinceramente, por eu já conhecer um pouco da história, por já ter lido o mangá, eu adorei a abertura. Assim, ela ter sido colocada no começo não interferiu em nada pra mim. Eu tive a chance de presenciar a reação de pessoas que não conheciam nada do anime, vendo a abertura pela primeira vez, sem conhecer nada da história, e a reação deles foi um pouco de, tá, o que tá acontecendo? Por que a abertura tá no começo? Despertou o sentido de curiosidade, tipo, nossa, que é isso que tá acontecendo? Nossa, que lugar é esse? Que é isso? Entende? Então foi, de certa forma, um gancho. Em especial a música, que é muito boa, muito dançante, muito animada. Eu acho que combinou super com a pegada do anime, né? Logo de cara eu já reconheci que era daquela banda Crap Nuts. Gostei bastante deles terem escolhido essa banda pra abertura, acho que combinou bastante. A animação em si, eu gostei bastante. Ela, em geral, é bastante colorida e bastante movimentada, né? Os personagens estão sempre se movimentando, então não tem aquele bagulho de o personagem tá parado, só tá mexendo a boquinha. Não tem isso, o personagem tá em constante movimento e eu gostei bastante disso. Outra coisa também é que algumas partes do anime parece que o desenho é mais simplificado. Só tem mais linhas e cores ao invés de sombra e essas coisas. Não sei porquê, acho que foi proposital, porque nas cenas de luta as coisas ficam bem rabiscadas, bem expressivas, e nas cenas mais de cotidiano isso fica mais leve, menos pesado quando você tá olhando, o que dá um foco especial nas lutas, né? Coisa que tava me preocupando bastante, se as lutas iam ser fluidas, bem animadas, porque no mangá dá pra perceber que essa obra tem um potencial gigantesco de ter lutas super fluidas e bem emocionantes, então eu tava com medo, sinceramente, do estúdio não fazer isso e deixar uma luta meio travadona, meio sem graça, mas eu não senti isso. Outra coisa que chamou bastante a minha atenção é que, assim como no mangá, os personagens no anime têm uma movimentação bem expressiva, que é algo que puxa mais a sua atenção e também ajuda a manter um tom mais humorado. Eu assisti o primeiro episódio pela Netflix e eu me decepcionei com uma coisa, que foram as legendas. Eles censuraram algumas partes, algumas falas, que no mangá tá uma coisa e no anime tá outra. Talvez isso seja causado por conta da tradução, da versão do mangá que eu li, e da tradução que a própria Netflix colocou lá nas legendas. Mas eu fiquei sabendo que a versão exibida pela Crunchyroll não tem a censura em certas falas que eu, sinceramente, me incomodei um pouco. Nesse primeiro episódio tivemos apenas um capítulo adaptado, o primeiro capítulo onde a Momo e o Ken se conhecem. A Momo acaba de sair de um relacionamento tóxico, então ela acaba por conhecer o Ken, porque tem uns garotos meio babacas lá fazendo bullying com ele, e ela, na tentativa de distrair esses caras babacas, ela senta na mesa do Ken e, né, finge ali que tá interagindo com ele pros caras parar de fazer merda, e é isso. Mas aí logo depois ela já sai, porque o objetivo dela foi cumprido. Só que numa tentativa desesperada de conseguir ela como uma amiga, já que alguém no mundo deu atenção pra ele, o Ken vai atrás dela e começa a vomitar um monte de informações sobre ocultismo, que a Momo sinceramente não tá nem aí. Inclusive ela até dá uma tirada bem bruta nele, ele fica triste, deixa o negócio dele cair, coitadinho dele, meu Deus do céu, dá uma dó.
Só que ela não é má pessoa, então ela percebe que ela vacilou, ela volta, pega o negócio dele, entrega pra ele de novo, pede desculpas. Só que aí nós temos nosso primeiro conflito. Ela fala que ela não acredita em alienígenas, que ela acredita em fantasmas. Só que o Ken não acredita em fantasma. E aí ele fala isso. E aí, tipo, os dois começam, tipo, uma mini intriga e eles se fazem um desafio. Na verdade, a Momo faz um desafio, né? De que ela pode provar que fantasmas existem e se ela tiver certa, ele vai virar escravo dela. E aí o Ken vai na dela e fala que ele pode provar que alienígenas existem. Se ele conseguir provar, ela também vai ser a escrava dele. A gente já é jogado direto na cena onde eles estão, né? Quer dizer, eles não estão juntos, eles estão por telefone. E eu achei isso bem diferente também. Eles decidem fazer o desafio no mesmo dia, na mesma hora, ao mesmo tempo. Quem manda a Momo para um hospital, onde ele diz que é um lugar frequentemente visitado pelos alienígenas. E a Momo pede pro Ken visitar um túnel que teoricamente está amaldiçoado por um fantasma lá. E nessa cena em especial nós temos a apresentação de por que a Momo acredita em fantasmas, né? Ela explica um pouco melhor da relação dela com a avó dela e de que ela acredita porque é uma coisa meio da família dela. Por isso é algo que mexe tanto com ela assim. E ela pergunta qual a motivação do Ken pra ele gostar tanto de alienígenas, mas a princípio ele não fala. Aí mais pra frente acontece que o Ken encontra o tal fantasma que tava naquele túnel, uma velha super tarada que fala umas coisas estranhas e ele se assusta e sai correndo. Só que o grande ponto é que você não pode correr da velha. Se você corre da velha e ela te ultrapassa, você é amaldiçoado. E nesse momento a gente corta pra Momo, que tá desesperada pelo celular tentando ajudar ele, só que ela é abordada por 3 indivíduos que são alienígenas. E aí eles levam ela lá pro laboratório deles, tiram a roupa dela, deixam ela pelada e presa lá e vem com umas conversas de que eles precisam reproduzir com ela pra manter a espécie deles lá. E aí, tipo, ela fica toda desesperada. Meu Deus do céu. E aí, do nada, o telefone toca e o Ken sai de dentro do telefone já amaldiçoado. Dá uma breve explicação de que ele foi amaldiçoado. E ele começa uma luta entre aqueles alienígenas e ele finalmente fala qual a motivação dele. Querer tanto encontrar com alienígenas. Ele explica que ninguém nunca ligou pra ele. E que ele tinha a esperança de que quando ele encontrasse alienígenas, eles pudessem ser os primeiros amigos dele. E agora que ele conseguiu ter a atenção de uma pessoa sequer, que nunca tinha acontecido com ele, que foi o caso da Momo, ele não quer agarrar essa chance de nenhuma forma, ele quer continuar, ele quer ser amigo dela, então ele vai fazer de tudo pra continuar com aquilo, entendeu? Então ele vai, luta com os bichos, mas não adianta muito porque ele não tem experiência nenhuma com isso. E aí nesse momento a Momo se lembra dos ensinamentos da avó dela, do feitiço lá que ela faz pra proteção, e aí ela vai e consegue lá poderes psíquicos sinistros, destrói tudo, destrói a nave, e eles estão dentro de um OVNI, e aí o OVNI cai e eles saem de dentro, e aí eles têm uma breve conversa, e nessa conversa, que até o momento a Momo não sabe qual o nome do menino, né? Ela vai lá e ela pergunta qual o nome dele, ele fala que é Ken. Eu não tenho certeza se isso ficou muito bem explicado no anime, talvez eles expliquem mais pra frente, mas no mangá eles deixam isso bem explícito, que a Momo, ela é super fã do ator japonês lá, Ken Takakura. E ela gosta tanto do ator, o interesse romântico dela são por caras parecidos com esse ator. Por coincidência do destino, esse menino se chama Ken Takakura. E aí ele fala uma frase lá do ator e ela fica toda coração pulsante, aí já dá uma ideia do que vem por aí, né, gente? Romances. O gancho principal pro restante da história é que, ao derrotarem os alienígenas, a vovó Turbo sai do corpo do Ken porque a Momo tá repelindo a maldição. Então, nesse momento que a vovó sai, ela fala que ela pegou um instrumento lá do Ken, né? E que ela tá com ele e que ela só vai devolver se os dois voltarem pro túnel e forem lá falar com ela. Então a gente vai ficar aí, né, na espera dos próximos episódios. Pelo jeito vão ser postados sempre às quintas-feiras. Então logo logo a gente vai ter o episódio 2 pra gente poder ver. Em resumo é isso. Eu gostei bastante do primeiro episódio. Espero que os próximos episódios sejam tão bons quanto. Eu sei que tem potencial de ser, então eu tô bastante animada. Apoie meu trabalho deixando o seu like e com a sua inscrição, a gente com certeza vai se ver semana que vem com a análise dos próximos episódios. E aproveitando que você tá aqui, abraça o like. Por um YouTube com mais likes abraçados.